Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, preparei aqui esse pequeno vídeo para a gente comentar um pouco sobre as atividades das semanas 1 e 2 do PET 4 de Geografia. Bom, na semana 1 nós temos aí como tema os domínios morfoclimáticos e faixas de transição. Agora, nesse bimestre, nós vamos estudar um pouco sobre os principais domínios morfoclimáticos que nós temos nas regiões brasileiras. Lembrando que esses domínios morfoclimáticos também são chamados de biomas. Aqui nós temos, então, na semana 1, um texto e um mapa que fala um pouco das características desses biomas, desses domínios morfoclimáticos brasileiros. Primeiramente, dá-se o nome de domínio morfoclimático, a toda a toda região, a toda interação, né, que nós temos aí entre elementos físicos básicos como o clima, o relevo, a vegetação de um determinado lugar, certo? Aqui então nós temos os principais biomas do Brasil. Temos o bioma amazônico, que domina grande parte do território brasileiro, o cerrado, os mares de morros, as caatingas, araucárias, pradarias, e nessa cor amarela mais clara, nós temos as faixas de transição, que é a união entre dois ou mais biomas dentro daquele lugar. É a junção, a interação entre biomas diferentes. Baseado então, depois da leitura da semana 1, vocês vão responder as atividades. Na número 1, vocês vão completar esse pequeno texto de acordo com o texto anterior. Elaborado pelo geógrafo Aziz Absaber, o conceito de domínios morfoclimáticos refere-se a grandes unidades da paisagem que discorrem sobre a inter-relação entre o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia. Cada domínio morfoclimático possui propriedades específicas. As áreas que possuem características típicas de diferentes domínios denomina-se faixas de transição. Então, isso está no próprio texto que eu acabei de mencionar para vocês. Número 2. Assinale a alternativa correta. O domínio morfoclimático amazônico localiza-se no sul do Brasil. Olha aqui onde está o Amazônico, é o que está em verde, podemos perceber que ele está no norte do Brasil. O maior domínio dos domínios morfoclimáticos em extensão territorial é o Amazônico. C. Todas as áreas do Brasil fazem parte de um dos 7 domínios morfoclimáticos. Na verdade, nós temos 6 domínios morfoclimáticos. As faixas de transição é a junção entre esses domínios. Pantanal e Mata dos Cocais são exemplos de domínios morfoclimáticos brasileiros. Podemos perceber na legenda do mapa que esses dois nomes, Pantanal e Mata dos Cocais, não se enquadram, então eles são faixas de transição e não domínios de morfoclimáticos. Questão número 3. De acordo com o mapa abaixo, cite os domínios morfoclimáticos presentes no estado de Minas Gerais e suas principais características. Aqui vocês vão localizar o estado de Minas Gerais nesse mapa e citar quais são os domínios morfoclimáticos nele. No caso, podemos perceber que o nosso estado, Minas Gerais, está com uma parte verde, que é o cerrado, uma parte azul, que são os mares de morros, e uma parte cinza, que são as faixas, as zonas de transição. Para você citar as características do cerrado e dos mares de morro, vocês podem recorrer ao texto da semana 2. Na semana 2, nós temos aqui um texto falando sobre as principais características dos domínios da Amazônia, do cerrado e dos mares de morro. Quais são as principais características e influências desses domínios no território brasileiro? Peço que vocês façam uma leitura com atenção desse texto para responder as atividades da semana 2. Na número 1, nós temos aí duas manchetes. A primeira manchete falando sobre o desmatamento na Amazônia na temporada de 2020-2021 é a maior dos últimos 10 anos, diz a Amazon. E a segunda manchete diz: em 30 anos, o cerrado brasileiro pode ter maior extinção de plantas da história, diz estudo.
podemos perceber que são duas manchetes trazendo dois biomas brasileiros, né, dois domínios morfoclimáticos, a Amazônia e o Cerrado, e ao mesmo tempo falando sobre os impactos que o ser humano vem causando nesses biomas. Na letra A, pergunta: qual o assunto das reportagens? O assunto é os impactos ambientais, né, dos dois domínios morfoclimáticos, da Amazônia e do Cerrado. B. O que as reportagens têm em comum? Justamente porque tratam de impactos causados pelo ser humano nesses biomas, nesses domínios morfoclimáticos. C. Quais as principais razões para o desmatamento na Amazônia e no Cerrado brasileiro? A primeira das razões é para a venda das madeiras, né? O desmatamento vender a madeira. Depois também a gente tem a expansão da agricultura, então eles tiram as árvores, tiram as florestas para dar lugar às plantações. E também para o avanço das rodovias, o avanço do tamanho das cidades, são as principais razões, principais motivos para esse desmatamento. Na número 2, nós temos um pequeno texto que fala sobre um domínio morfoclimático. Na letra A, você vai falar sobre qual domínio que é esse. Para isso, você vai ler com atenção o texto da atividade número 2 e comparar com o texto da semana para você ver qual desses três, se é a Amazônia, se é o Cerrado ou se é o Mares de Morro. Na B, você vai responder quais referências principais a esse domínio podem ser observadas no texto. Você vai citar aqui do texto da atividade número 2 uma característica desse domínio que você respondeu na letra A que fez você identificá-lo. Então, por exemplo, se for sobre o Cerrado, que característica sobre o Cerrado está falando na número 2 para você ter distinguido? Certo? Depois, na número 3, vocês vão observar com atenção essa imagem abaixo, onde nós temos um gráfico e um mapa falando sobre o impacto na Mata Atlântica. Mata Atlântica também é chamado de mares de morro, ou seja, é um domínio morfoclimático do Brasil. Aqui a gente pode perceber no gráfico a evolução do desmatamento, começando em 1985 e terminando em 2011, 2012. Aqui a gente pode perceber também os 3 estados brasileiros que mais devastaram o mares de morro, a Mata Atlântica. No caso é Minas Gerais, Bahia e Piauí. E também no mapa está mostrando o que está em amarelo são as partes originais da Mata Atlântica e o que está em verde, que é uma pequena parte, é o que sobrou da Mata Atlântica, o que sobrou dos mares de morro. Relacionando então esse gráfico, esse mapa, vocês vão assinalar a alternativa correta. O desmatamento na Mata Atlântica em 2011 e 2012 foi 2 vezes maior que 2010 e 2011. Então você vai olhar, comparar os anos lá embaixo no gráfico e ver se foi 2 vezes maior. B. Entre os estados que mais devastaram em 2012 estão consecutivamente Minas Gerais, Bahia e São Paulo. A gente pode perceber aí no gráfico, e como foi mencionado, que os 3 maiores é Minas Gerais, Bahia e Piauí. C. A cobertura atual da Mata Atlântica é inferior a 10% da sua cobertura original. Ou D. Mais de 90% da cobertura vegetal original da Amazônia, só que na verdade aí é para estar escrito Mata Atlântica, então ignorem a palavra Amazônia e substituam por Mata Atlântica, foi desmatada no Brasil. Então a gente pode perceber, né, que mais de 90%, grande parte da Mata Atlântica foi desmatada, foi destruída. Por fim, a última atividade número 4 da semana 2. Então, nós temos aí uma imagem onde a personagem diz: e não é que em Minas Gerais tem mares mesmo? A gente pode perceber na paisagem os mares de morro, a Mata Atlântica. Se assemelha como se fossem ondas do mar, né? Então, por isso que ele faz essa alusão com os mares. Explique por que, do ponto de vista dos domínios morfoclimáticos, a inquietação da personagem está correta. Bom, nós sabemos que o nosso estado não tem mar, não tem oceano. Porém, nós temos os mares de morro, que é um domínio morfoclimático da nossa região.
uma região então onde tem essa predominância dessas serras, por isso que fala mares de morro, né? E a gente olhando assim essa paisagem dá a impressão que a gente está vendo ondas, né? Por isso que fala mares. Então ele está correto porque ele faz uma relação dos mares de morro com o mar do oceano, as ondas de um oceano, né? As formas do relevo com o oceano. Bom, pessoal, essas são as atividades das semanas 1 e 2 de Geografia. Qualquer coisa estamos à disposição. Bons estudos!